Deus colocou isso no meu coração, que nós somos o canal de Deus, ou somos o canal de Cristo pra mudar essa geração. E eu não tava fazendo nada, não tava me posicionando. E ali naquele dia eu me posicionei, coloquei tudo na internet, coloquei tudo, falei no meu trabalho, falei pro pessoal da faculdade. E, naquele dia eu perdi tantos seguidores. Eu perdi quase uns 180 seguidores por aí. E hoje eu continuo perdendo. Toda publicação que eu faço, eu continuo perdendo e perdendo seguidores, mas... Mas agradando a Deus. Não tô nem aí. Mas isso tem sido muito interessante, porque tem impactado a vida de algumas pessoas. Que elas também não estavam nem aí, mas começaram a perceber, poxa, onde que eu tenho que me encaixar nesse meio da política? Sendo um jovem, sendo cristão, onde que eu tenho que me encaixar nisso? E isso entra muito na questão da influência que a gente tem na vida das pessoas, né? Perfeito, é legal o que a gente falou, porque essa questão de você ficar na omissão, né? Você acaba se abstendo. E falar de abstenção, a gente viu mais de 30 milhões de pessoas que se abstiveram de votar, né? E essas pessoas vão muitas vezes determinar o futuro do nosso país. A importância, né, de como jovem aí você se posicionar. Porque às vezes as pessoas ficam com medo até de, não vou perder meu voto. Exato. Então, não vou votar em ninguém. Exato. Né? Então eu vou ficar distante. Mas pelo contrário, acaba votando no outro, né? Exato. E agora não tem muito, né, pastor? Tipo assim, mas essa pessoa não me representa, nenhum dos dois me representa. A gente tem que entender que quem mais te representa dos seus valores, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é igual você falar, eu quero comer um lanche, né? A gente viu uma propaganda já dessa, quero comer um lanche. E aí você deixa na mão do cara colocar o que ele quiser no lanche, não reclama depois, né? Então você tem que se posicionar. Tem dois candidatos, um representa mais a pauta dos valores do reino, da palavra, e outro totalmente contrário. Você tem dúvida em quem você vai votar? Né? A gente tem que ter essa posição e influenciar, que nem a gente falou, influenciar o que está ao nosso redor. 30 milhões não votaram. A gente tem que chegar nesse público, certo? Tem um exemplo muito legal que eu li essa semana, que é sobre Pilatos. Então, Pilatos, ele estava com aquele poder de decidir ali quem ele ia libertar. Se seria um assassino ou um inocente. E Pilatos, ele lavou as mãos, né? Ele tomou essa posição de neutralidade e falou, eu não quero decidir. E jogou na mão de outras pessoas para eles decidirem. A gente sabe o que aconteceu. E, na verdade, é a mesma coisa na política. Quando você se abstém de defender a Cristo, você está fazendo parte da condenação. Isso é um grande problema, porque a gente para de defender a própria política do reino, que é a política dos nossos Ainda valores. mais nos nossos dias. Nós, como cristãos e jovens, né, precisamos nos posicionarmos de alguma forma. Com certeza. Não podemos ficar distante. E também a Bíblia fala... E a gente fala e ora, Senhor, venha a nós teu reino. Mas como que vai vir? A gente tem que se posicionar, tem que votar, tem que ver um candidato que se alinhe com as verdades que a gente acredita. Eu acho isso muito importante. A nossa primeira labor é quais são as verdades da palavra. E aí a gente vai conseguir discernir qual é o candidato que representa esses valores. Vai além de uma pessoa. Se trata de Cristo, da verdade de Cristo e da palavra de Deus. Porque a Mônica, até sendo colombiana, né? Sim. Vivenciou isso, né? Conta um pouquinho para nós o que aconteceu na Colômbia depois que... Na verdade, na Colômbia, eu estava até falando antes que talvez o brasileiro, por ter a língua portuguesa e estar no meio de países de habla hispana, que falam espanhol, não conhece muito da situação, mas toda a Latinoamérica está indo para a extrema esquerda. E na Colômbia, eles elegeram um presidente que formou parte de um grupo guerrilheiro, fora da lei. Aí depois ele veio para a política, trabalhou por muitos anos, que na verdade o que eles fazem é isso, trabalhar, vão impactando a educação, vão por baixo, trazendo essa ideologia, esse progressismo, essa ideia errônea. E aí, este ano se elegeu com, na verdade, eu tenho aqui os dados, 11 milhões de pessoas. E a abstenção foi de 40% da população. Nossa, é muita gente. É muitas pessoas. E agora, o que aconteceu? Só com 2 meses no governo, ele já aumentou os impostos. Ele quer tirar as armas da polícia. Já até essa semana teve uma manifestação e os policiais começaram a bater neles, quase que para matá-los. E eles não estavam armados. A polícia não estava armada. Também, agora, nessa semana, o peso caiu 20%. Tudo isso em base a quê? As políticas que eles estão implementando de esquerda.
Muito forte. Está gerando uma insegurança bem preocupante na A gente Colômbia. também tem uns dados, né, sobre essa influência dos jovens Não, através sim. da educação, né? É verdade. Na verdade, 70% dos jovens, não, é um dado péssimo, que 70% dos jovens que entram na universidade, eles abandonam a fé. Isso é assustador. Forte, né? É muito forte, porque eles não conseguem discernir a influência que está sobre eles. E eu estava estudando, na verdade, sobre o próprio Paulo Freire. Paulo Freire, ele foi, assim, um baita esquerdista até o final da sua vida. Ele não se arrependeu de nenhum pensamento. Ele foi um baita esquerdista e ele foi o responsável aí pela implementação da educação que a gente tem hoje em dia, do sistema de educação. Tanto que em 2018 ele foi considerado pelo governo da Dilma como o pai da educação no Brasil. Isso é ridículo. Misericórdia, E né? ele implementou algo dentro da educação brasileira que é conhecida como teoria de Gransky. Essa teoria, ela trata aí de tirar o comunismo do óbvio, que é aquela bandeira vermelha com a foice, para implantar, colocar por detrás de pequenas coisas da nossa cultura, do nosso dia a dia. Então, isso foi introduzido dentro das nossas escolas, Que dentro a das gente vai conversas. se acostumando, né? Vai acostumando, começando a né? ver. Você não percebe a mudança, Sim. um pouquinho, vai um pouquinho, cada ano E a aumenta. partir disso veio a doutrinação nas escolas. Sim. E é uma coisa que me preocupou muito quando eu li sobre a biografia de Gransky, é que ele fala assim: primeiro é preciso conquistar mentes para depois conquistar o poder. Uau, isso é assustador. Sim. Porque isso é o que tem feito os professores nas escolas. E a escola ela parou de ser um lugar que forma estudantes e passou a ser um lugar que forma ativistas. Perfeito. Então, E que trabalhem a favor de certos movimentos que a esquerda coloca para ser manipulada mesmo. que, na verdade, quando você vai estudar, você acha que o professor está preparado, Sim. você acha que o professor está certo, você não vai para duvidar. Você vai porque ele que tem o conhecimento. Porque, meu amor, isso tudo é política, né? A gente estava conversando ontem, a política é o poder de você influenciar, né? E a gente tem que entender que a política influencia os nossos dias também, né? Vai influenciar na educação, que nem você disse, né? Uma ideologia por trás. Vai influenciar na economia, na saúde, em várias áreas da nossa vida. E se você fala de política, né? Muitas pessoas não sabem alguns dados do governo, né? E a gente acha que, poxa, o Bolsonaro fala tal coisa. Ele fala... Cara, olhem os dados da economia. O Brasil, dentre os países do G20, ele tem uma das menores inflação. Ele está ganhando de Estados Unidos. A Espanha não é do G20, mas ela é uma convidada, tá à frente da Espanha. A Argentina está com 66% de inflação. São os nossos irmãos aqui. A gente tem que entender que tem um poder e a gente tem que tomar uma decisão e se posicionar, né? É isso que acho que o nosso papel principal aqui, né, pastor? É não só o nosso voto. Ajudar as pessoas também a como influenciar, né, politicamente. Perfeito. Ensinando, falando em amor, não é com brigas, nem com Perfeito. violência, né, nos grupos familiares, pelo contrário, mas é você mostrando, através dos argumentos, através da informação verdadeira, né, aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Se nós, como jovens, nós não nos posicionarmos diante de uma realidade tão presente, daqui a alguns anos vamos ficar aí refém de um problema que está acontecendo com os nossos vizinhos aí, países vizinhos, né? familiares. E que a gente enfim. acha que nunca vai acontecer Que não vai conosco. nunca Já tá acontecer. Eu nunca acontecendo, imaginei né? na Colômbia, nunca, uma pessoa dessas governar. E aí eu pensei, não, o Brasil é o celeiro das nações. Eu já estava pensando, pensando em trazer minha família, porque a insegurança, o roubo, o aborto, agora esse movimento progressista fez muita força para aprovar o aborto. Com 24 semanas. Aí a gente fala, 24 semanas são 6 meses. Essa é uma moda 6 marxista, né? meses. Que é sobre... mesmo o Karl Marx, ele trazia sobre essa abolição da família. Isso é ridículo. Trazia sobre a abolição da família. Isso é uma moda hoje em dia, essa moda marxista. E tudo isso o quê? Que tá infiltrada no nosso dia a dia. Política. É política. E a gente, eu estava falando aqui com vocês, a política afeta a igreja. Afeta. Quem fechou a igreja? Políticos. Então, a gente tem que se posicionar. Nas eleições, no primeiro turno, eu pensava, muitas pessoas ficaram tristes. Mas e aí? O que você fez nesses O que tem 20 que fazer dias? agora, né? Falta uma semana. O que Uma você vai semana. fazer agora? Não adianta depois chorar. Eu lembro Verdade. que na Colômbia, quando veio esse movimento de Venezuela,
eles advertiram a igreja. Falaram, essa pessoa tem por trás outros valores. Então, vem com esse discurso de não, vamos ajudar os pobres, vamos educar, e tem muitos ideais. Mas, na prática, o que você vê? Aí, a igreja na Colômbia advertiu os pastores de lá. E o que aconteceu 20 anos depois é que a inflação da Venezuela está 150% por cima. Sim. Ou seja, eles estão em nível de pobreza que estão migrando para outros países. Grave, é isso aí. É muito grave. É muito grave. Muito grave. Eu sei, queridos, que esse tema dá para falar até amanhã, né? Dá para ficar conversando aqui. Muito. Você Sim. que gostou aqui desse Ex-Gymcast, desse tema tão importante, se você quer que a gente continue, faça lá uma postagem no Instagram, fala, continua. E aí na próxima semana, quem sabe, né, ficaremos aqui. Se posiciona. Se posiciona sem tempo, né, para conversar bastante, debater bastante sobre esse assunto. Né, que você aí que está nos assistindo seja esse jovem de influência, né, para poder aí conversar com as pessoas que estão ao seu redor, na faculdade, na escola, seus amigos de trabalho, familiares, né, aqueles que não foram também votar, traga essa importância, né, para que ninguém fique aquém ou refém até mesmo de uma situação tão importante para o nosso país. No dia aí 30 de outubro será com certeza uma data importantíssima, um marco para a nossa história, né, para a nação. Por isso é importante que você, né, que tenha aí o seu título, vá às urnas, né, e vote com consciência, com princípios, com valores. Nós estávamos comentando aqui, né, nem tudo também nós concordamos, né? Sim. Até com o presidente, com o governo atual. Mas o outro lado, nós não concordamos com absolutamente nada. Então ficou fácil. Tá fácil, né? Votar. Né? Então que você também tenha isso no seu coração.